Salve, salve! Que maravilha! Mais uma live de conexão, começando aqui em Conexões Verdadeiras. Hoje tô testando um filtro, né, diferente para ver se dá uma se dá uma vida, uma cor. Bom, e hoje com mais um papo super bacana, né? O pessoal tá chegando. Olha aí. Lebral Fátima, bem-vinda. O pessoal vai chegando aqui para esse papo ao vivo. Hoje ao vivo, depois você pode ver a gravação no IGTV ou no YouTube. Muito bem. Me digam se vocês estão vendo e ouvindo bonitinho. E vamos começar com os recados iniciais. O Júlio Bessa também chegou. Casa 3. Organiza, muito bem. Galera tá chegando aos pouquinhos. Normal, né? Bom, vamos aos recadinhos. Eu tô usando hoje um filtro diferente, que inclusive eu aprendi com a Márcia da Casa 3, que dá essa cor, essa vida. Então vocês, né? O Júlio diz que tá vendo e ouvindo bem. Mãozinha aí. Se vocês não estiverem ouvindo, é só dar um toque que eu vejo aqui que eu faço. Bom, essa transmissão é ao vivo, a gente está aqui na internet, então se ficar um pouco lento, de repente, cair alguma coisa, sai, volta, dá um tempinho, me avisa, tá bom? É super importante você falar escrever aí de onde você está assistindo, né? E o que você faz é sempre legal porque dá essa interação, né? É possível a gente interagir. A galera acha que não, mas é bem possível. E para mim também marca o alcance, né, do nosso conteúdo aqui, quantas pessoas, da onde as pessoas estão falando, é sempre uma alegria. Beleza? Se você entender, né, começar a ver alguns insights aqui, você lembrar de algum amigo seu, algum empreendedor que vai se beneficiar desse conteúdo, o que você faz? Manda um aviãozinho para essa pessoa, para ela aproveitar e de repente já tirar dúvida ao vivo, porque aqui é uma interação, né? Eu vou trazer um conteúdo, mas a ideia também é sempre esclarecer dúvidas, né? Trocar essa experiência. Então, caderninho, né, para você anotar as coisas, os insights, é sempre legal. Dedinho no coração também, para a gente saber que vocês estão prestando atenção e também para o Instagram saber que tá legal e poder entregar para mais pessoas esse conteúdo. Então, é uma interação, eu espero que vocês compartilhem também, enfim, aproveitem. Para você que está chegando e não me conhece, veio aí por alguma indicação ou mesmo viu alguma divulgação, eu sou a Raquel Rodrigues, aqui de Conexões Verdadeiras, eu sou especialista e mentora em networking e negócios, e o meu foco é justamente mostrar como que a gente ativa a conexão com as pessoas, né, através aí do networking, através das dinâmicas de relacionamento, de um desenvolvimento pessoal e também da visão de negócio. Então, o meu público, né, então eu falo em especial, uso termos, né, uma linguagem para o pessoal, para os empreendedores individuais. E por que para os empreendedores individuais? Porque são aqueles que necessitam, né, das indicações, de um relacionamento mais próximo, da participação de eventos, para, né, fomentarem e também crescerem os seus negócios de forma sustentável. Então acaba que esse relacionamento um a um é super importante para esse empreendedor. Então esse é o foco. Se você tiver algum amigo aí que você vê. Aliás, eu já diria para você mandar para 2 amigos para a gente poder crescer aqui essa interação e ficar bem legal, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, bom, é só avisar e continuar comigo. O tema de hoje, vamos ver se alguém me ajuda, networking é um processo comigo, né? Se você tá aí assistindo, a Casa 3 falou um oi aqui. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o tema bonitinho. Cadê aqui?
Networking é um processo. Deixa eu dar uma travada aqui. Networking, vou fixar para a galera que for entrando também saber do que a gente está falando, né? Embora a gente avise. Muito bom. Beleza. Vou publicar aqui e vou fixar o comentário. Muito bem. Networking processo. Então, conforme, enfim, o pessoal for interagindo, vamos respondendo e vou falar sobre networking é um processo. Eu já conduzi 2 pesquisas com o meu público, né, com pessoas que fazem parte do meu mailing, que fazem parte das minhas redes sociais, né, em alguns e outros grupos, e 100% das pessoas nas minhas pesquisas, 100%, dizem que o networking é importante para o seu sucesso profissional. Outras pesquisas que eu tive acesso, né, de instituições ou até internacionais, colocam uma porcentagem pelo menos acima de 80%. Então, quando a gente está no mercado de trabalho, nos negócios, né, é um termo que já é conhecido há bastante tempo, ficou desgastado por um tempo. Então, tinha gente que nem podia ouvir falar de networking nessa vida, né? Lá vem a pessoa que só me procura quando precisa, é uma pessoa interesseira, né? Então, a gente fala sobre isso, mas, vamos dizer assim, o conceito do networking, ele é muito bom, ele é muito legal. E embora a gente tenha outros conceitos aí de conexão, não invalida, né, a propriedade aí do networking. Então, falar desse processo e como esse é um meio, sim, poderoso da gente alcançar os resultados que a gente busca, né, da gente conseguir os objetivos, conseguir facilitar também essa jornada, continua valendo. Então, isso não se perdeu porque, de repente, uma ou outra pessoa se desviou nesse caminho e acabou realmente buscando a sua rede quando precisa ou de uma forma mais de venda direta, que não é o objetivo. Networking, ele é meio, ele não é fim. Por isso que ele é um processo. Então, ele tem, sim, alguns pontos de começo, aí ele tem o desenvolvimento e vai ter resultados, e isso vai continuar, é um processo contínuo, não é uma coisa que termina. Claro que, de repente, você pode perder o contato com alguma pessoa e daí realmente não falar mais com ela, pode acontecer, tá? Mas o ponto é que, por ser um processo, ele passa por algumas fases e depois isso volta. Eu já falei aqui, tem até um post sobre os 3C do networking, então para a gente entender que, no meu ponto de vista, como funciona esse processo, vamos assim, de uma maneira mais simplificada. Então o processo, ele é um conjunto de ações que vão te levar a algum lugar, né, que vão fazer você avançar. Então, conforme você vai alcançando seus objetivos, os seus resultados, você também vai retroalimentando, né, reiniciando esse processo, restartando o processo para a coisa caminhar. Então, no networking, eu trago os 3 Cs, que são a fase de conhecer a pessoa ou as pessoas, a fase da gente se conectar com as pessoas e a fase de confiar nas pessoas. E aí, esse é um processo contínuo. Por quê? Porque quando eu conheço uma pessoa hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a vida dessa pessoa pode ter mudado, ela pode ter mudado de emprego, de país, sei lá, ter tido um filho, ter começado uma faculdade nova, um mestrado. Então, por essas mudanças que são normais na nossa vida, a ideia é que a gente continue conhecendo as pessoas, se atualizando, né? E conforme a gente vai se atualizando com as pessoas, a gente vai buscando mais sinergias, mais pontos em comum, interesses. Então, de repente, hoje, quando eu conheço uma pessoa, ela não tem um determinado interesse que eu tenho, mas daqui 1 ano, pelas coisas que aconteceram, é possível que ela venha se interessar, e aí a gente tem essa sinergia, a gente começa esse aprofundamento. E conforme a gente vai se relacionando e vai trocando as informações, vai prestando mais atenção um no outro, a gente vai confiando. A confiança, ela vem de atitudes e vem também de uma sensibilidade.
certo? Então, conforme vai acontecendo o processo, sim, eu já sinto que eu posso confiar nessa pessoa, existe, né, essa avaliação. E depois, com as atitudes dela, né, conforme a gente ela vai se mostrando realmente que faz o que fala, que cumpre com combinados, daí eu vou confiando mais nessa pessoa para poder pensar no quê? Em oportunidades. E esse tempo, ele é muito variado, claro, porque depende muito do contexto, da situação, das pessoas, né, de como elas realmente resolvem fazer essa interação. Por isso que é um processo. E dentro desse processo, para conhecer pessoas, para conectar com pessoas e para gerar confiança, a gente tem ações, né? Então, por isso que a gente pode falar que os nossos relacionamentos estão dentro de um processo. Então, para conhecer uma pessoa, eu vou participar de um evento, eu vou solicitar uma conexão no LinkedIn e várias formas de a gente fazer isso, tá? Ó, estratégias do Alzheimer, chegou aqui, boa noite, bem-vindo. E lembrando que é uma interação, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu tô explicando como é que funciona e depois a gente vai entender um pouquinho mais disso daí. Bom, para conectar com as pessoas, eu também vou ter ações, né? Então eu vou ter uma conversa com essa pessoa, eu vou anotar coisas, eu vou pesquisar de repente, vou falar com essa pessoa mais de uma vez, né? E para a gente confiar na pessoa, como eu disse, a gente tem que ser confiáveis, né? Então vale essa preocupação sempre. E aí a gente tem que ir acompanhando, né, o relacionamento para entender se essa pessoa, né, vai fortalecendo isso. Ah, mas as pessoas não são confiáveis? Não é isso. É que no relacionamento, algumas coisas que são importantes pra gente, de repente que não são tão importantes pro outro, acaba tendo aí vamos dizer assim, uma lacuna. Então também tem esse ponto, não é que a pessoa é mau caráter, não é isso, mas para a gente confiar tem uma série de critérios que consciente ou inconscientemente a gente utiliza para fazer a avaliação das pessoas. Aí, ó, sou Marcela, gestor da plataforma que ajuda familiares, cuidadores de pessoas com demência Alzheimer. Muito bem-vindo, Marcela. Se você tiver alguma dúvida, já sabe. Olha lá, galera, se vocês tiverem algum familiar, cuidador aí nessa situação, a plataforma é Estratégias do Alzheimer, já vai seguir depois, né? A gente já se conecta. Beleza? Por que eu falei na divulgação, eu trouxe que esse é um meio poderoso de a gente alcançar resultados? Porque a gente se conecta mesmo com as pessoas, porque a ideia é a gente conhecer melhor o nosso público, é a gente estar com as pessoas certas no momento certo. O que acontece? Eu falei da pesquisa, né? Eu conduzo pesquisa, né? A pesquisa que eu conduzi, que 100% das pessoas disseram que o networking é importante para o seu sucesso profissional, só que a maioria delas tem muita dificuldade, e aí eu vou dizer que é cerca de 70% a 80% dessas pessoas tem muita dificuldade na hora do relacionamento, tá? Por que isso acontece? Ponto 1, né? Então se eu pensar assim, como é que eu faço que esse processo seja mais poderoso e me coloque mais próximo dos meus resultados? Ponto 1, ter objetivos claros. Eu vejo muita gente perdida em eventos online, enfim, presenciais também, que vão no evento, claro, tem boa vontade, vão ali também pelo conteúdo, mas na hora da conexão acaba ficando frágil. Porque a pessoa não tem um objetivo claro. Ou quando tem, é um objetivo de venda. E aí, se eu vou num evento que ninguém quer comprar nada, que todo mundo tá ali para receber um conteúdo e para se conhecer, você não vende, não é uma coisa direta. Eu tô acabando de conhecer você, né? A não ser que eu tenha uma demanda muito latente, assim, muito conhecida, e de repente casou de você estar ali vendendo alguma coisa, mas é muito difícil. Falar assim, eu vou no evento e sair com 3 pedidos. Numa feira de negócios é possível, mas num happy hour, alguma coisa, a não ser que você tenha um produto, por exemplo, você venda um vinho, venda acessórios, né? E de repente alguém precisa presentear outra pessoa e você tá ali e é super conveniente, mas fora isso é muito difícil, né?
Então a ideia é a gente entender que o networking, ele é a nossa porta de entradas, ele nos faz, né, nos aproximar dessas pessoas que tem a ver com o nosso momento. E eu sempre falo isso porque no meu objetivo hoje tem a ver com o meu contexto hoje. Depois vai mudando, meu contexto vai mudando, meus objetivos vão mudando, eu vou alcançando, né? E aí a minha rede vai sendo dinamizada. E esse é o ponto, a minha rede não é uma rede, quando a gente fala de relacionamento, não é uma coisa travada, é uma coisa orgânica, que as pessoas vão se aproximando e vão se afastando, normal, como a gente também tá. Só que isso não enfraquece os laços quando a gente cria essas conexões mais verdadeiras, né? Essas conexões mais fortes, né? Mais sinérgicas, né? Então essa é a ideia. Então, por ser um processo, é importante a gente entender que a gente precisa de alguns conhecimentos. Então, um dos pontos é a pessoa fica perdida porque ela não tem um objetivo claro. Ah, Raquel, mas o objetivo pode ser vender? Pode, desde que isso esteja claro e desde que você entenda que talvez a venda não aconteça ali na hora, ela vai acontecer uma semana depois, 2 semanas depois, tá? Ó, quero dar boas-vindas aí ao Durval Azo, a Tati, o Maurício Dias, que sempre aparece, né, Maurício? Querido, muito bom. Então, um objetivo claro, por exemplo, talvez o meu objetivo seja me tornar conhecido no mercado que eu acabei de fazer uma transição. É um objetivo, meu objetivo é recolocação, meu objetivo é aprender algo novo, meu objetivo é participar de uma rede, de um hobby, sei lá, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero participar de um clube de leitura. Qualquer objetivo é válido quando a gente fala do networking, porque eu vou conhecer pessoas, né? Então a ideia é essa. Então, para que isso aconteça de uma forma mais interessante, eu preciso de alguns conhecimentos. É importante a gente desenvolver alguns conhecimentos. Quais são eles, né? Para tornar esse processo melhor. A comunicação, então eu preciso saber me comunicar. Quanto melhor eu sei me comunicar, né, na linguagem que eu escolho, na minha linguagem corporal, no conteúdo que eu vou falar, né, na forma que eu vou me expressar, no meio que eu vou utilizar. Então, comunicação, vamos dizer assim, de uma forma abrangente, ajuda bastante. Afinal de contas, é através da comunicação que a gente conversa, né? Que a gente se entende, que a gente é impactado, né? A comunicação, ela traz... Qual é o objetivo da comunicação? É sim criar os relacionamentos, né? Estabelecer os relacionamentos, é trazer informação e é gerar reações. Então, para isso que a gente se comunica, tá? Mestre Leila, chegando... Muito boa noite também. Tô com você aqui no gatilho para a gente marcar aquele papo semana que vem. Então, a comunicação é uma disciplina, um conhecimento que vale investir para você melhorar os seus relacionamentos e tornar o networking mais poderoso, né? Um processo mais poderoso. A inteligência emocional também, né? Porque a inteligência emocional trata, né, da conexão emocional. Ela faz com que a gente consiga perceber melhor o mundo do outro e consiga também se expressar, né, com os nossos sentimentos de uma forma mais interessante, né, de uma forma mais com gestão. Porque se você está muito ansioso por alguma coisa, isso atrapalha no relacionamento. Então você está conhecendo uma pessoa, você está com pressa lá, né, você está preocupado com algumas coisas. Se você não faz uma gestão dessa emoção na hora que você está conhecendo as pessoas, você vai passar uma imagem de que você é uma pessoa ansiosa, de que você é uma pessoa estressada, e isso atrapalha, né, no relacionamento. Sabrina, lindona, teacher, chegou também. Então a inteligência emocional, ela trata do quê? Da autoconsciência, então do nosso próprio autoconhecimento, né? Então isso é importante. Quanto mais eu também me conheço, mais eu entendo que tipo de relacionamento eu quero e como eu quero conduzir esses relacionamentos. Vai tratar da própria gestão emocional, vai tratar da motivação, ou seja, por que eu faço o que eu faço, né? Então, legal, motivação, mas a automotivação ela é importante. Da empatia,
né? Então essa forma da gente, né, entrar no mundo do outro, acessar, fazer essa troca e do que a gente chama aí de sociabilidade, comunidade, que é como a gente juntos, né, se organiza para promover mudanças, né? Então, quanto mais eu tenho a minha inteligência emocional desenvolvida, melhor ficam os meus relacionamentos. Então, não é uma coisinha da moda, né? Então, o pessoal tá falando que é soft skill, que é pro futuro, que não sei o que. Não, é super importante. E é novo, né? É uma disciplina relativamente nova e os estudos, eles não terminaram sobre inteligência emocional, né? Sempre vem alguma visão diferente, né? Por exemplo, agilidade emocional, que é inteligência emocional 2.0, né? Então a gente acha mais estudos. Então não é um assunto encerrado, é um assunto em evolução. E a inteligência emocional, ela vem de prática. A pessoa, como é que eu desenvolvo minha inteligência emocional? Com prática. Eu vou entender, né, o meu próprio contexto, como eu funciono emocionalmente, vou começar a entender como funcionam as outras pessoas e vou ter algumas práticas para esse desenvolvimento, tá? Então, inteligência emocional é prática. A gente tem, partindo da inteligência emocional, a gente tem hoje a inteligência relacional, que é um estudo ainda mais novo, né, que trata justamente da forma como a gente interage em comunidade com as pessoas e o que a gente consegue produzir a partir dessas interações. Então, aprofunda ainda mais o que a gente tem de inteligência, do que a gente fala de relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento comigo mesma, e interpessoal, que é o relacionamento com as pessoas. Então, a inteligência relacional, ela vem como mostrar pra gente como que a gente tem resultados significativos em menos tempo, a partir do momento que a gente se relaciona de uma maneira mais profunda e com algumas características com as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem a característica de curiosidade, a característica de comunidade, de combustão, de coragem, né? E de combinação, que são os 5 Cs aí da inteligência relacional. E a partir de cada característica dessa, eu tenho um desenvolvimento dentro da minha rede e vou mobilizando as pessoas ou participando de mobilizações para que as coisas aconteçam. Então, essa inteligência também, como uma inteligência, é totalmente desenvolvida, tá? A gente estuda sobre isso, entende as práticas, treina, né? Coloca em prática, vai desenvolvendo e aí vira algo nosso, né? Algo próprio. Vamos lá, a Rosa também chegou. A Leila tá falando, cuide mais de você, entenda como reconhecer o que te esgota e também o que te fortalece. É isso aí, né? Então, as emoções, elas são química, elas atuam no nosso corpo através de química. E aí é uma química positiva, que nos fortalece, nos energiza, e uma química negativa, que suga a nossa energia, que acaba atrapalhando. Por isso que a gente fala, na inteligência emocional, a gente não, os estudiosos, né? Mas os estudos dizem que 90 e tantos % das doenças, elas são somatizadas, né? Ou psicossomáticas, ou seja, eu tenho reações emocionais que eu não lido e isso eu acabo jogando no meu corpo através dessa química, que são hormônios, e a retenção de toxinas através desses hormônios acabam afetando alguma área que eu tenha ali mais vulnerável, e isso vira uma doença. Então, quando as nossas avós falavam pra gente assim, você precisa se acalmar, senão você vai ter uma úlcera, coisas assim, né? Você precisa lidar melhor com as situações, senão você vai ter um infarto. É porque é verdade, porque quando a gente não faz essa gestão emocional, a gente tá jogando química no nosso corpo. Química positiva, que a gente fala de positiva, mas são aquelas que nos impulsionam, né? Demais não é legal. E a química ruim também não é legal, né? Então a gente precisa buscar um meio termo, né? Nem a euforia, nem a depressão a gente poder levar, né? Então na inteligência emocional a gente diz que uma emoção ela não é nem boa nem ruim, ela é uma emoção. O viés que você dá para ela e como você lida com ela é que vai levar para um caminho ou outro.
A raiva, ela é boa, ela pode ser muito boa, porque te movimenta, porque você não aceita alguma coisa que aconteceu e aí você se encoraja, ou ela pode ser ruim, de deixar você ali ruminando uma situação. E olha como tudo isso impacta nos nossos relacionamentos. Se você é uma pessoa reclamona, que terceiriza a responsabilidade, né, que sempre tem um culpado para todas as coisas, nada para você dar certo, você acha que as pessoas vão querer ficar perto de você? Nem as mais próximas, muitas vezes, né? Então, a gente falou de conhecimentos, comunicação, inteligência emocional, inteligência relacional. E dependendo do seu objetivo, outros conhecimentos são importantes. Por exemplo, vendas. Se eu quero vender, eu preciso entender como é que funciona, né, o processo de vendas. Para eu não misturar as coisas, né, as estações, e para eu aproveitar o melhor dos dois, ou seja, realmente que o networking me traga potenciais clientes e aí no meu processo de vendas eu faço a venda. Então não é uma coisa assim, eu chego lá, faço uma oferta, tá tudo certo, dou um desconto, não é assim que funciona, né? Outra parte importante que você pode ter de conhecimento é a inovação, a criatividade, né? Ou seja, como que eu trago ideias, como eu penso em coisas diferentes para lidar com as pessoas, né? Então, esses são conhecimentos importantes e aí os do seu setor, claro, né? Tem que ser um bom profissional naquilo que você se propõe, seja para empreender, seja para ter um negócio, seja para buscar uma recolocação. Então, você tem que ser bom, tá? Então, mas com uma boa comunicação, desenvolvendo a sua inteligência emocional e talvez evoluindo para a inteligência relacional, você tende a ter relacionamentos mais fortes, porque aí você entende que você vai trabalhar melhor a sua agenda, que você vai trabalhar melhor o retorno das pessoas, né? Lá no LinkedIn, eu não sei se vocês conhecem um indicador que chama SSI, que eu não vou lembrar agora qual é o significado, mas você coloca lá SSI e ele vai de acordo com a sua interação na rede, ele te pontua em 4 aspectos. Então, por exemplo, eu estou com 75% e o meu aspecto relacionamento está no maior, né? Porque eu vou me relacionando com as pessoas, vou encontrando as formas de me comunicar. Então, quando eu invisto na inteligência emocional, eu consigo acessar melhor as pessoas e quando eu tenho uma comunicação adequada, eu consigo acessar melhor as pessoas. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho informações qualificadas, eu tenho acesso a outras pessoas que são interessantes para o meu mercado, para mim, né? Eu aprendo coisas que são importantes para mim de forma mais rápida, eu consigo mentores, eu consigo parceiros, né? Eu consigo manter a minha empregabilidade, eu consigo reter talentos, né? Eu consigo liderar melhor. Então, essas ferramentas, elas são um combo aí para melhorar os nossos relacionamentos. E claro que eu estou falando de um aspecto profissional, mas isso impacta positivamente no aspecto pessoal, até porque a gente não é 2, né? A gente é um só, né? Então, o nosso autoconhecimento através das ferramentas nos ajuda nisso. O Marcelo está falando, compartilho também o conceito dos sentimentos neutros. Sim, são super importantes, né? No estudo da inteligência emocional, a gente vai entendendo o funcionamento de cada um em nós, né? E a função, né? E como a gente desempenha e lida melhor. E aí é praticar. Raquel, como não adianta virar a chavinha tem que ser assim, agora eu vou fazer. Mas aí tem que fazer e tem várias ferramentas para isso, tá? Então, para o nosso processo do networking ficar mais rico e mais poderoso, um objetivo claro, porque aí eu vou conhecer as pessoas certas, vou entender quem eu quero conhecer, né? Quem eu já conheço dentro daquilo. Aí eu tenho conhecimentos, disciplinas que vão me ajudar. Então, às vezes, a gente fala assim, o networking não está funcionando. Então, faça uma autorreflexão para entender, é a sua comunicação? Né? Aí, oral, né, de imagem, linguagem corporal, a linguagem verbal, a forma como você fala. Às vezes, quando eu falo de comunicação, por exemplo, você tem um discurso muito técnico.
E o seu cliente, ele quer saber dos benefícios. Hoje a gente quer saber de benefício. O que esse celular vai resolver para mim? É um smartphone. Ah, ele vai resolver isso. Aí se ele tem tanto de memória, tem não sei o que, isso é um segundo ponto. Agora, se você começa a falar de característica antes do benefício, a pessoa pode desconectar, né? Então, quando eu falo do benefício, eu já uso o emocional como uma forma de despertar atenção. Porque aí eu vou falar assim, você, sei lá, a bateria descarrega bem naquela hora que você precisava, você já não teve espaço para armazenar aquela foto legal, então esse celular vem com tanto de memória, com tanto de não sei o que e tal. Então a gente usa os aspectos, a gente fala com o cérebro emocional e o cérebro racional. Então por isso fica mais rico e aí o relacionamento fica mais fácil, né? Ó, decoração, Flor chegou também, Bruno querido também sempre aparece. E aí, desse processo, eu tenho o meu objetivo, voltou, tenho objetivos, tenho os conhecimentos e eu tenho os meios, as plataformas que eu chamo. Então, tem muita gente que fala pra mim assim, Raquel, mas qual é a diferença de fazer networking presencial e online? É tudo online, agora eu tô perdido. Isso é plataforma, porque se você já tinha dificuldades no presencial, no online não vai resolver. Se a sua comunicação no presencial já tinha algumas dificuldades, no online não vai mudar. Muda a plataforma. E a plataforma a gente escolhe de acordo com o nosso perfil de público, para aquele objetivo que eu estou buscando. Ai, Bruno, lindo, falando que é meu fã. Também. Sou fã dos cafés. Também. Então, a plataforma eu vou escolher. Se vai ser online, se vai ser presencial, onde eu vou participar, qual rede eu vou estar, vai de acordo com o meu objetivo, porque o meu objetivo vai determinar essas pessoas que vão fazer parte desse contexto, e aí eu vou determinar onde elas estão, para daí conhecer, conectar e gerar confiança, tá? Então tem muita gente que fala assim, aí eu tô falando do networking, eu não tô falando de vendas. Mas vamos supor que você escolheu o Instagram como plataforma de divulgação do seu trabalho, né? De divulgação dos seus produtos e serviços. Você pode colocar como marketing, pode colocar como vendas. Aonde entra o networking? Entra nas conversas, nas pessoas que você vai conhecer e vai chamar para conversar. Que você vai tirar, né? Vai expandir do Instagram e vai marcar um café. A forma como você vai responder às pessoas, né? Essa interação que você vai criar, né? Então, se você tá lá só para postar e ter curtida, não sei. Mas se as pessoas comentam, começam a entender, começam a gostar do seu conteúdo, começam a compartilhar e você não tá ali para responder, você tá perdendo essa parte importante. Nos relacionamentos, quando a gente fala do networking, que é essa troca de informação, quando eu me aproximo mais do meu público e eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que fazem parte do meu público-alvo como negócio, como profissional, eu vou conversar com essas pessoas sobre os seus desafios, eu vou entender melhor a sua situação, as suas dificuldades, as suas conquistas. Então eu vou ter muito mais informação para fazer uma comunicação melhor, um marketing melhor, um processo de vendas melhor. E eu vou estar com a informação ali, fresca, das pessoas que fazem sentido. Eu preciso fazer pesquisa, preciso fazer não sei o quê. Se você decidir, você vai mandar para a tua rede de pessoas que tem a ver com esse contexto, né? Então, quando eu vou para o online, o que eu preciso ter em mente independente da plataforma, eu preciso estar presente, eu preciso interagir. Então, não tem networking, ainda não tem, né? Só do pensamento. Às vezes eu penso numa pessoa e mando uma mensagem e ela comenta, nossa, estava pensando em você agora, isso acontece. Mas assim, só pela força do pensamento, né, na bolinha de cristal, não acontece. A gente precisa interagir com as pessoas. A gente precisa, assim, comentar alguma coisa que a gente viu que elas fizeram que é legal, curtir alguma coisa que a gente gostou de verdade, né? Ser também clicador, né? Curtidor automático não faz sentido. A gente precisa chamar a pessoa para aprofundar um assunto.
e estar disponível para receber essa interação. Então, você escolheu uma rede, você não pode ficar longe da caixa de mensagens, porque as pessoas mandam mensagens, as pessoas querem saber mais, as oportunidades vão acontecer ali. A pessoa, é difícil entrar num comentário e falar assim, nossa, vamos, sei lá, marcar, tô com uma proposta para você. Só robô faz isso aqui. Mas as coisas vão acontecer lá. Então, se você não está disponível para isso, se você quer ser uma pessoa que só joga o conteúdo e não tem essa interação, você está perdendo, né? Então, o networking, esse cuidado que a gente tem com as pessoas e com as nossas conexões, faz com que a gente fortaleça e torne os processos também de marketing e vendas muito melhores. Porque eu vou ter essas informações, eu vou mostrar o valor, as pessoas vão se conectando com isso e vão virando fãs, como o Bruno, e também vão virando, né, clientes, como o Bruno. Então a ideia é, o networking, ele se torna um meio poderoso porque ele nos aproxima das pessoas que fazem sentido e que vão trazer essa amostragem do nosso mercado também muito mais interessante, que vão nos trazer informações. Para recolocação ajuda? Claro, porque assim, eu sempre comento isso, se você está buscando trabalhar numa empresa que você gosta e você ainda não mandou o currículo, veja na sua rede quem você conhece que trabalha ou trabalhou nessa empresa e peça informações de como que é essa empresa. Porque, assim, você é contratado, você só descobre a real, né, quando você tá lá. Então, se você tem essa informação antes, do tipo, o clima tá bom, tá todo mundo bem, os benefícios são reais, né, tudo muito legal, manda o currículo e batalha pela tua vaga. Agora, se você vai ouvir que o clima tá ruim, que os salários estão atrasados, que o combo de benefícios é mequetrefe, você não manda, entendeu? Não manda. Então, a nossa rede, ela nos serve de várias formas, né? Para trazer essas informações, para comprar da gente, sim, para recomendar a gente, para conversar com a gente sobre possibilidades. Quando você vai criando os vínculos, as pessoas até pensam em coisas para incluir você. Pode ser um projeto social, pode ser um projeto de trabalho, né? Mas as pessoas lembram de você e mandam as coisas. Então eu tô falando assim, ela te serve, mas tem a contrapartida, você também serve a rede. Por isso que eu bato na tecla da qualidade, não da quantidade. Então quantidade é bom para marketing e é bom para processo de vendas, claro que é. Porque aí você vai fazer todo um caminho para levar a pessoa. No networking é qualidade. Eu preciso, né, de me dispor um tempo, investir um tempo para esse relacionamento, para estar próximo das pessoas. E para que a qualidade exista, né, eu preciso focar mesmo. Então, eu não vou conseguir falar com 3.000 pessoas que tem no meu LinkedIn. Claro que eu não vou. Elas estão ali, eu vou falando mais um pouquinho e tal. Mas com as pessoas mais próximas, que são de 50 a 150, mais ou menos, em estudos, né, que a gente traz, estudos que o Facebook fez, tá? Um estudo em inglês também, né? Então tem embasamento isso daí, que a gente consegue dar uma atenção mais profunda, né, com mais carinho mesmo, disposição, mais ou menos de 50 a 150 pessoas por período, ou seja, quando muda o meu contexto de vida, por exemplo, casei, tive filho, estudei algo novo, a minha rede movimenta. Então aquelas pessoas que não estão próximas desse meu momento, elas se afastam, e é tão natural isso que a gente às vezes nem percebe. A gente se afasta, né? E aquelas pessoas que estão mais ligadas a esse contexto se aproximam. E aí fica nessa média de 50 a 150 pessoas. Então você vai olhar lá 3.000 pessoas, 10.000 seguidores e tal, mas você não vai conversar. Claro, eu tenho 10.000 seguidores. Se todo mundo resolver me mandar mensagem, podem mandar, tá? Que eu respondo tudo. É isso, eu vou responder tudo. Eu vou fazer, né, uma força-tarefa para responder todo mundo, para comunicar com todo mundo. Mas isso não vai acontecendo, né? Normal. E eu também vou ser proativa. Se eu gostei de um perfil, se eu achei interessante, se eu vi uma coisa que me chamou a atenção,
um conteúdo que eu gostaria de aprofundar, uma pessoa que fala de um tema, por exemplo, legal, Raquel, eu quero aprender mais sobre inteligência emocional, quem que fala sobre isso? Onde eu encontro conteúdo sério, né, de pessoas? Eu vou seguir e posso mandar a mensagem para essas pessoas. Então, assim, tem que estar disponível. Não adianta. Raquel, mas eu tenho todo, né, não sou eu, tenho uma equipe. Não importa. Treine a sua equipe, faça o que for preciso para manter as pessoas, né, interagindo. Então, network é interação. Mas o que acontece é esse contexto. Então, o que pode, né, normal? Eu vou ficar um tempo sem falar com essa pessoa. Eu recentemente postei uma conversa com um amigo que eu conheço ele há mais de 20 anos, mas provavelmente fazia uns 10 anos que a gente não, mais de 10 anos que a gente não conversava, por várias mudanças. Ele mudou de estado 2 vezes, né? E tal. Só que porque a gente tem a confiança, não fez diferença. A gente fez a mesma reunião, a gente atualizou as informações, a gente conversou, ele se interessou, ele me indicou uma pessoa, eu também fiquei de olho no conteúdo dele e assim vai. Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente nutre, né, a nossa rede, aí sim, a gente pode usar o marketing, por exemplo, a comunicação, eu posso sim nutrir a minha rede através das postagens de conteúdo, mas de ficar na memória da pessoa positivamente, isso me ajuda para que esse processo ele siga forte, né, e traga resultado. Dá para metrificar, então assim, as pessoas às vezes me perguntam, mas networking dá resultado mesmo? Como é que eu sei que dá resultado? Bom, primeiro a partir do seu objetivo, porque quando eu defino um objetivo, eu vou definir indicadores, certo? Então assim, o que me diz que eu estou próximo desse meu objetivo? Não pode ser assim aleatório, né? Então, se eu quero vender, certo? O quanto que eu quero vender? Eu quero vender X. Então tá, como é que eu faço um rastreamento das minhas, da minha tarefa aí, das minhas ações de networking? Então tá, eu vou contactar tantas pessoas, mas eu não vou vender direto para elas, porque aí é venda, não é networking. Eu vou contactar tantas pessoas por semana, vou marcar papos, vou entender o contexto da pessoa, como é que tá, tal. E aí, eventualmente, vou falar, claro, né? A ideia é fazer essa troca, eu vou falar. Mas dessa fala pode caminhar para uma venda ou não. Então, se eu tenho tantas vendas de meta e faço esse relacionamento, eu consigo entender quantos encontros, esforços, contatos eu fiz e quanto me trouxe de resultado disso daí, né? O meu objetivo é compartilhar conteúdo e gerar um impacto nas pessoas. Então, eu posso usar outras métricas, né? Por exemplo, prova social. Vou perguntar para a pessoa se aquilo que eu compartilhei fez sentido e vou pedir para ela formalizar. Então, tem várias formas da gente metrificar os nossos esforços de relacionamento, tá? A Leila falou que identificou a falha dela e já está cuidando para melhorar. Muito bom. Muito bom. Gente, se vocês tiverem dúvida do que eu tô falando, tá? Esse é um conteúdo que eu dou nos treinamentos, tá bom? Eu falo bastante disso, trago ferramentas, claro, mas a ideia é vocês entenderem que partes são importantes, tá? Para vocês buscarem mais informações e fazerem essa avaliação. Então, esse é o objetivo da aula, tá? O objetivo da aula é despertar vocês para alguns pontos que não estejam tão claros, que para mim, para quem trabalha, para quem pode ser óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, trazer esse despertar para que vocês tenham a oportunidade de desenvolver, né, de buscar formas de desenvolver, se vocês quiserem, óbvio, mas eu sugiro que sim. Porque no fim das contas, o networking, ele acaba sendo um processo evolutivo. Porque quanto melhor eu for como ser humano, melhor eu vou cuidar das minhas relações. Então, olha que rico isso. Se para melhorar as minhas relações eu preciso melhorar minha comunicação, minha inteligência emocional, minha criatividade, minha inovação, minhas habilidades específicas como de vendas, de marketing, automaticamente eu estou me tornando uma pessoa melhor. Porque se eu converso melhor, eu me conecto melhor,
eu vou também entendendo como é que isso impacta na minha vida positivamente. Então, para mim, o networking, ele é um estilo de vida hoje, né? Então, eu encaro isso como ele é parte importante da minha vida. Já era antes de eu entender que eu poderia compartilhar esses conteúdos e hoje mais ainda. Então eu falo que o networking também é uma forma da gente assumir o controle da nossa vida, porque eu vou entender essas habilidades, vou sempre buscar esses objetivos através sim das pessoas, mas da forma correta, porque a gente precisa das pessoas. A gente faz as coisas para as pessoas, é de pessoa para pessoa, né? Então o trabalho que eu faço é para pessoas. Então, por mais que a gente trabalhe com tecnologia, engenharia, no fim das contas, aquele cálculo, aquela planilha, ela vai beneficiar uma pessoa no final. Então, a comunidade, né, a sociedade, ela foi, né, construída de indivíduos por indivíduos para indivíduos. Então, a gente não pode achar que é número, sabe? Ah, então eu tenho que, né, o meu negócio é baseado nessa estratégia que vai me trazer esses números e esquecer o fator humano da história. As pessoas não aceitam mais isso, né? A gente está vendo aí uma série de movimentos, né, em relação à diversidade mesmo, em relação ao antirracismo, né? Há tantas questões delicadas que envolvem o ser humano na sua essência. E a gente não tolera mais, né? A gente não tolera essas diferenças de gêneros, né? De idade, de várias coisas. Por quê? Porque no fim, a gente alcança o que a gente está buscando pelas pessoas. Então, se eu não aceito esse movimento, eu estou fadado a não ter resultado e a ficar sozinho. É isso que vai acontecer. Então, o networking, quando eu coloco, sim, essa objetividade do processo, ou seja, se eu quiser amizade, eu vou ser amigo. Mas quando eu vou para o networking, eu posso ter esse olhar muito estratégico, mas ao mesmo tempo, eu tenho um olhar para mim e acabo também me desenvolvendo, porque eu vou entendendo esses pontos de melhoria e vou vendo que nos meus relacionamentos vão melhorando, eu vou me tornando um líder melhor dentro da minha empresa, do meu setor, aí eu vou me tornando um amigo melhor, porque aí eu começo a dar atenção e vejo quanto que isso é importante. Então eu, né, crio uma agenda, né, para cuidar dos meus amigos. Eu vou entendendo, né, o que funciona, o que não funciona e vou ajudando as pessoas a melhorar o relacionamento delas comigo. Então, é uma imensidão de benefícios. Então, no fim das contas, para você que ficou até aqui, no fim, o que eu quero dizer é que o networking, ele é um processo evolutivo do ser humano. Ele é evolutivo. Porque a gente vai aprendendo tantas coisas legais e vai, né, transmitindo isso e abordando isso nos nossos relacionamentos, que só tem a crescer, só tem a enriquecer, né? Só tem justamente as pessoas quererem ajudar a gente, elas se importarem de fato e da mesma forma que a gente se importa com elas, tá? Bom, deixa eu ver aqui, chegou mais uma galerinha, Viviane Hernandes, Acredite ST, Barros, que mais? Pessoal aqui, Denise Castro, que chegou também, já vou assinar para você, Miguel Vinícius, muito bom. Gente, tá tudo certo, né? Entre. Bom, lembrando que a gravação vai ficar disponível no IGTV para você rever ou passar para os seus amigos, né? Para eles entenderem essas, né, disciplinas. Então, dentro do processo do networking, conhecimentos importantes, as que vão nos levar às ações importantes, né? Ou a questão dos objetivos e que plataformas usar, tudo isso com critério, né? O processo mais fácil também. Porque muita gente acha que o networking é difícil, mas é porque ela não entendeu o processo, tá? Sou o Júnior Medeiros, a Rita Fagundes, o Durval falou, construir um bom networking é importante ser genuíno ao interagir. Sem dúvida, Durval, sem dúvida. É isso aí, quanto mais você é verdadeiro em relação às suas
forças e vulnerabilidades, mais as pessoas se conectam. Mais, por quê? Porque eu vejo que eu não tô... Porque assim, a gente olha hoje, as redes sociais vêm com bônus e vêm com ônus. Então, bônus, nos conectar a qualquer pessoa no mundo que tenha acesso à internet. Ônus, essa cultura da felicidade, da alegria extrema, né, da beleza, que não sei o quê. Isso torna as pessoas doentes, né? Porque se a pessoa não tem aquele sucesso, ela vai projetando, ela quer aquilo. Mas na real, né, quando eu me encontro com pessoas que estão passando pelo mesmo que eu estou passando, ou que tiveram uma experiência que eu estou tendo agora, e essa pessoa pode me ajudar, aí eu me conecto. Por isso que os influenciadores, eles trabalham muito fortemente a questão da comunicação para falar a linguagem do público. Tanto é que muitas vezes você segue uma pessoa que tem, né, milhares de seguidores e você fala assim, pensa, né? Nossa, ela tá falando pra mim. Isso que ela escolheu, ela tá falando pra mim. Mas não, ela tá falando para um público que tem um determinado comportamento e que ela sabe, né, essa pessoa sabe que linguagem ela vai usar, porque ela estudou sobre isso, sobre comunicação. Ela sabe como é que funciona isso. Por isso que eu falei que comunicação é importante. Agora, se eu trago isso para o meu dia a dia, de forma genuína, eu vou fazer as conexões certas. Aquelas pessoas que vão me abrir portas, que vão me apoiar, que vão me propor parceria, que vão comprar de mim, né, que vão me recomendar para outras pessoas, me incluir em círculos que eu não teria acesso, né, uma série de benefícios, né, trazer conhecimentos diversos. Então, sim, um bom networking, a gente precisa ser genuíno e interagir, como você colocou. A interação estou participando de uma live e trazer esse pensamento. Não é ficar, assim, eu vejo muita gente participando de lives, né? Eu participo de lives de pessoas que têm muitos seguidores e a galera fica lá, show, legal, nossa, sou seu fã também e tal, mas não tem essa interação, né? Algumas pessoas acabam não interagindo e aquelas que interagem, elas têm o quê? Mais chamam a atenção, tem mais visibilidade. Aí, conforme você vai participando, aquela pessoa que não te conheceria, presta atenção. É muito legal quando você participa recorrentemente, e aí, não precisa ser de seguidores, mas de alguém que você gosta, e a pessoa percebe que você está ali, e um dia ela fala teu nome. E ela não está só falando para você, ela está falando o teu nome. Por quê? Porque você tem essa interação. Eu conheci algumas pessoas de destaque nos seus segmentos nas redes sociais por causa disso. Eu sempre falo do Matheus Jacó, que é o Homem que Sente. Ele é um escritor, né? E ele, enfim, no perfil dele ele colocava pensamentos, reflexões e tal. E quase todo dia eu via lá o conteúdo dele e eu mandava uma mensagem inbox para ele e falava assim, e aí eu comentava. Eu não usava os comentários, mas eu comentava direto com ele. Chegou um dia, que eu acho que eu já tinha mandado tantas mensagens, que ele começou a responder. Aí a gente começava a conversar, ele explicava algum ponto que eu destaquei e tal. Não era aquela mega conversa, mas ele começou a interagir comigo. Por quê? Porque todo dia eu tava lá consistentemente falando coisas interessantes, né? Não era, ai, você é lindo, nossa, eu te amo. Não era isso, entendeu? E coisas mais pesadas até, né, que ele recebia de mensagem. Mas eu estava ali para discutir o trabalho dele, a qualidade, os pontos, o impacto que eu senti naquela mensagem, naquele momento e tal. E depois surgiu a oportunidade de eu conhecer ele pessoalmente. Ele falou numa postagem que ele ia estar no lançamento de um livro de um amigo, né, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E eu fui nesse lançamento para conhecer ele, né? Falei, vou conhecer ele. E, gente, eu sou... Assim, dá friozinho na barriga da gente abordar as pessoas, tá? Eu também, né? Por mais que eu não seja tímida, mas você fica ali, pô, o cara, né? Admiro, tenho um respeito. E daí, quando ele me viu, ele me reconheceu. Aí veio uma pessoa antes, enfim, ficou lá conversando com ele. Quando essa pessoa saiu, eu fui lá me apresentar, mas ele, você que é a Raquel. Aí ele já sabia. Aí, de lá eu consegui o número do telefone dele,
e consegui, entendi melhor o contexto dele, algumas coisas, gerei oportunidades para ele. Depois ele lançou um outro livro, o primeiro livro eu fui, ele lançou o segundo livro. Ele tinha um workshop de um tema, eu fiz o workshop dele. Então, assim, por quê? É uma pessoa, mas olha só a qualidade da coisa. Então, se eu quiser falar com ele, eu mando uma mensagem. A gente é super próximo? Não. Mas a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse carinho, a gente tem essa lembrança positiva. O que eu fiz, eu não espero nada em troca, nunca fui pedir nada para ele, do tipo oportunidades mesmo que eu gerei. Mas eu me sinto super à vontade se eu precisasse de alguma coisa, de ir lá e falar, Matheus, conta, né? Me sinto super tranquila. Porque essa é a poupança do bem, né? Essa conta bancária do bem. Da gente, aí eu falo, se eu acho que ele pode me ajudar numa coisa, eu vou lá bater. Só que a gente vai usar a comunicação para isso, né? A melhor forma de abordar, para não parecer que só procura quando precisa, porque a gente já construiu, já semeou, aí a gente vai colher, né? Essa parte é boa. Então, a gente, resumindo, porque estamos aqui nos minutos finais, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui algum comentário. É um assunto que eu gosto muito, né? A gente vai colhendo aí os conteúdos, mas networking é um processo, então alguns pontos do processo, tá? Que eu coloquei. O objetivo, que é importante, te ajuda pra caramba. Conhecimentos necessários, né? Então, disciplinas que vale a pena você investir e fazer uma autoavaliação. Então, que de ordem prática, já se autoavalie sobre os aspectos que eu trouxe, né? E as plataformas, ou seja, quais são os meios mais interessantes para eu me aproximar das pessoas que tem a ver com o meu objetivo e, né, ter a aplicação desses conhecimentos na troca com essa pessoa, beleza? Deide, linda, teve comigo aqui na semana passada. Quem perdeu, assiste no IGTV ou no YouTube. A Adriana Romanini, linda também, saudade de você. Agora eu vou fazer um momento foto, né, antes da gente ir para as considerações finais. Aí como é que funciona? Eu vou dar um sorrisão aqui, vocês printam a tela, aí vocês colocam nos stories de vocês, marcando conexões verdadeiras e dizendo uma coisa que vocês aprenderam hoje, né? O que você aprendeu, o que você teve de insight, porque daí tua rede vai ver e aí eles vão ter a oportunidade de assistir a gravação, né? E se beneficiar também, ou seguir, tá? Mas é mais importante você estar compartilhando um conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Ótimo, tá bom? Quando você faz isso, você, né, mostra que você é uma pessoa que está buscando, né, também o seu conhecimento, mostra que você tem um pensamento crítico, né, de destacar alguma coisa que você aprendeu e beneficia a sua rede com a oportunidade de participar também. Olha que coisa maravilhosa! E isso contribui com a nossa comunicação, certo? Galera, estamos no minutinho final. Legal, Viviane. Vocês curtiram? Ainda dá tempo de vocês mostrarem aí se vocês curtiram, dedinho no coração, hashtag. Mais conteúdos como esse também estão no canal que eu tenho, que chama Eu Conduzo Meu Destino. O link está no link da minha bio. Se você quiser participar, é um canal, eu entrego conteúdos, você recebe esses conteúdos. Eventualmente eu abro o chat para a gente conversar em alguns pontos para rolar aí uma mentoria também gratuita lá no canal, tá? Mas é basicamente um canal de conteúdo. O Marcelo falou, podemos conversar outro dia? Marcelo, me manda um inbox, a gente combina, tá bom? Só mandar que a gente combina, tá bom? A Dê diz que vai assistir, assim como a Leila, que eu vou marcar semana que vem, tá bom? Durval colocou comunicação, inteligência emocional, aprendi que é importante. Maravilhoso, Durval, maravilhoso. Marcelo agradeceu, parabéns. O Durval gostou muito, muito bom estar com você aqui. A Denise sempre ótimo. Ai, Dê, quero muito estar com você também. E aí, gente, qualquer coisa me mandem um inbox. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem outros temas,
Vai ter convidados, né? O Júnior Medeiros, que entrou aqui, vai ser meu próximo convidado. Andréa Greco vem no dia 27 de agosto. E aí a gente continua com a agenda dessas lives de conexão toda quinta às 20 aqui no canal, beleza? Gratidão a cada um e a gente segue conectados, né?